Fala minimalista, tudo jóia? Hoje eu vim passar aqui para compartilhar contigo a minha experiência, a experiência que eu tive e o que eu senti ao ficar 30 dias sem ver qualquer tipo de notícia. Tudo começou quando eu comprei um hack. Como assim, Gabriel? O que tem a ver um hack com as notícias? Foi porque quando eu comprei o hack, e aí depois de montar ele ali na sala, a gente percebeu que a antena da TV ia ficar feia em cima dele. E quando a gente percebeu isso, a gente falou, não, vamos tirar a antena então. Aí eu e a Dani tiramos a antena e percebendo isso eu tive um insight. Pensei, cara, e se eu ficar sem ver notícias? E quando eu percebi isso, e também fazendo uso do princípio que eu gosto de falar muito, que é torne aquilo que é ruim, difícil, e aquilo que é bom para você algo fácil, eu pensei, além de ficar sem ver notícias, eu posso meio que fazer um detox de tudo, não só da TV. Até porque, se a gente for perceber assim, o que a gente ganha vendo TV, né? Muitas vezes TV é sinônimo de programa ruim, notícia negativa, coisa de fofoca, ou seja, em geral, dificilmente vai agregar alguma coisa na gente. Muitas vezes até com aquele excesso de propaganda que muitas vezes faz a gente acreditar que precisa de algo que nem precisa. E só para tu ter uma ideia, uma propaganda em um horário nobre, em uma das maiores emissoras do país, custa em torno de 500 a 700 mil reais. Ou seja, eles prendem a nossa atenção, vendem a nossa atenção, e o que a gente ganha com isso? Um peso mental. Porque, além de acreditar que precisamos daquilo que a gente vê nas propagandas, muitas vezes com notícias ruins, com coisas negativas, acaba também prejudicando a nossa saúde, a nossa vida como um todo. Quer ver um exemplo que você já deve ter passado? Você acorda em um dia qualquer, de bem consigo mesmo, até mesmo com disposição, até você ver algum noticiário ou até mesmo algum site de notícias. Quando você abre, você se depara com aquela notícia de comoção nacional ou muitas vezes alguma tragédia. Essa tragédia, de fato, na prática, não influencia em nada na tua vida e você também não consegue, naquele momento, fazer nada para ajudar aquelas pessoas. Muitas vezes é até distante do lugar que você está. Mas aquilo, por ativar algumas emoções, principalmente relacionado à sobrevivência, acaba dissipando a tua energia e você passa um dia improdutivo, muitas vezes até mais de um dia, porque você está levado por aquela emoção, por aquela notícia. E não é difícil perceber que o papel de todos os meios de comunicação nesse momento é tirar o máximo da tua atenção possível. Porque eles sabem que na prática notícias que produzem medo, perigo, raiva, angústias, desespero ou algo nesse sentido prende a nossa atenção. A gente cria a necessidade, ou na verdade, eles criam a necessidade de a gente tentar e buscar sempre querer saber mais sobre aquilo. Porque afinal, nós sempre queremos saber mais quando nos deparamos de uma situação de perigo. E o pior é que com o passar do tempo, nós ficamos basicamente viciados em consumir conteúdos pobres de utilidade, mas que muitas vezes prendem a nossa atenção, prendem a nossa emoção. E aí o que acaba acontecendo é que a gente acaba dedicando cada vez mais horas do nosso dia, cada vez mais tempo do nosso dia a dia para isso. E na prática isso não muda em nada na nossa vida. Não para melhor, mas sim para pior, porque a gente acaba absorvido e deixando toda a nossa energia vital naquilo que a gente não tem como interferir. Entendendo a dinâmica desses traficantes do tempo, que nada mais são do que ladrões que acabam roubando o nosso tempo sem que a gente sequer perceba, eu, Gabriel, decidi me alienar daquilo que eles criam para me alienar. Isso mesmo. Basicamente, o nome desse conceito é ignorância seletiva. Quando a gente acaba virando os olhos para aquilo que realmente importa para a gente e deixando de lado muitas distrações, muitos estímulos que muitas vezes não interferem
quase nada na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que realmente importa pra gente. E o primeiro sentimento em relação a essa dinâmica foi um incômodo, foi um desconforto em relação àquilo que poderia acontecer e que eu não ia saber. E por eu pensar isso, por eu pensar que poderia acontecer algo e eu não ia ficar sabendo, automaticamente eu fiquei desconfortável, porque isso saía do meu alcance de controle, né? Aquela falsa ilusão de controle, na verdade, porque 99,99% das coisas não estão no nosso controle. Mas talvez o fato de a gente olhar as notícias crie essa falsa ilusão. Então, a primeira percepção que eu tive foi em relação a isso, que talvez até essa necessidade que a gente tem de olhar as notícias, pelo menos para mim, era porque de certa forma aquilo trazia uma falsa ilusão de que aquilo estava no meu controle. Só que em um segundo momento, eu percebi que automaticamente aquelas notícias também me causavam uma ansiedade, justamente porque não estavam no meu controle. Então é muito louco essa percepção, né? Como a gente... É um momento, essa dinâmica, ela cria um momento de você se auto-observar. Porque ao mesmo tempo que a notícia cria uma sensação de que está ao nosso controle, a gente sabe que ao ver as notícias, 99% das notícias não estão nem perto da gente. E aí, velho, se não estão ao nosso controle, por que de acho dedicar a nossa energia? Foi pensando nisso que eu segui, mas é evidente que isso não foi fácil. Eu tive que estar o tempo todo presente e me auto-observando, me observando para ver o que eu estava sentindo em relação a essa dinâmica. Foi aí também que eu decidi baixar um aplicativo que me ajudou nesse sentido, que é o Street Workflow, que é um aplicativo que bloqueia os sites que você não quer acessar, ou os sites que não podem ser acessados. Isso me ajudou porque se inconscientemente eu clicasse em algum site para entrar, ainda assim aquele site ia estar bloqueado. Esse aplicativo ele funciona no Google Chrome, então eu deixei o Google Chrome como o navegador principal do meu computador e aí eu bloqueei todos os sites que eu costumava ver de notícia. Isso me ajudou também a seguir, digamos que mais disciplinado nessa jornada. Foi aí que eu percebi a segunda coisa, que as notícias realmente importantes chegam até nós de alguma maneira. Ou era porque a Dani falava, ou era porque eu tinha falado com um amigo e ele falava, nossa, você viu isso, você viu aquilo. E aí eu disse, não, me explica. E aí acabava que então os meus principais noticiários eram as pessoas que estavam ao meu redor, porque elas me traziam aquilo que era essencial. Basicamente se tornaram curadores de notícia, porque eu não tinha que absorver tudo aquilo que eles tinham absorvido e eles só me passavam aquilo que realmente chamou a atenção deles. E para mim foi uma dinâmica muito importante porque eu percebi então que, beleza, tá tudo bem. Se o mundo estiver acabando, eu vou descobrir porque alguém vai me falar. Até aí eu já estava há uma semana, quase 2 semanas nesse desafio. Foi então que eu percebi uma melhora no meu nível de ansiedade. Eu percebi que ao ficar distante das notícias, ao ficar distante daqueles estímulos comerciais também, o meu nível de ansiedade baixou. Eu parei de querer muitas coisas, eu parei de muitas vezes também fazer aquelas... Quem nunca, né? Pegou e entrou naqueles sites de venda e faz um carrinho de compras com tudo o que você queria. Eu parei de fazer isso justamente porque eu não estava tendo aqueles estímulos e eu tinha também eliminado todos aqueles aplicativos que antes eu tinha, que eram os aplicativos de lojas mais comuns que todo mundo geralmente tem para pesquisar alguma compra. Hoje eu só baixo eles se eu for realmente e se eu precisar realmente comprar alguma coisa. Mas principalmente nesse momento que a ansiedade diminuiu, eu percebi uma melhora significativa no meu sono. Principalmente porque lá no início da quarentena, eu e a Dani, a gente estava meio que com o sono bem conturbado, assim. A gente não dormia bem, por mais que a gente estava desenvolvendo uma rotina de horário de dormir, ainda assim, parece que o sono não estava revigorante, entendeu? Você dormia, mas você acordava várias vezes. Enfim, estava algo realmente desalinhado. E nesse
nesse tempo aí de mais ou menos 2 semanas de ficar sem ver notícia, isso me ajudou demais em relação ao meu sono. E junto com a ansiedade também me ajudou muito no humor, porque eu ficava muito melhor, estava muito melhor comigo mesmo. Eu não estava com aquele peso externo, com aquele excesso de informações, de estímulos que nem sequer talvez eu percebesse, mas que ali internamente me trazia um sentimento de peso. Então, além da ansiedade, essa jornada me trouxe um humor mais tranquilo, eu estava mais tranquilo, eu estava mais leve, porque eu não estava sendo levado por aquele excesso de informações e automaticamente ficando mais estressado por um peso mental. E a principal coisa que eu percebi depois de 2 semanas e meia, beirando as 3, foi que ao eu parar de direcionar a energia para o externo, para as notícias, para preocupações que não estavam ao meu alcance, a minha energia foi direcionada para o interno, para aquilo que realmente era importante para mim. E eu comecei a me deparar com alguns medos, anseios, com alguns desafios internos que estavam totalmente ligados à minha evolução, a eu ser um ser humano melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um amigo melhor. E para mim foi com certeza o maior dos benefícios. Foi aí que eu entendi o que realmente é ser de dentro para fora, quando a gente está completamente direcionado para aquilo que realmente importa, para dentro, que a gente consegue sair para fora muito mais esclarecido. E eu comecei aos poucos a tomar ações que com certeza influenciam e influenciarão para o resto da minha vida, na minha evolução, porque eram coisas que antes tinham tantos ruídos que eu não conseguia perceber. As notícias acabavam levando a minha energia, acabavam dissipando a minha energia. E quando eu fiquei aí mais de 3 semanas, quase 3 semanas nesse momento, foi que eu comecei a perceber isso. O meu jogo estava muito mais interno, era muito mais sobre o que eu estava passando do que sobre o que estava acontecendo no mundo. E com certeza, de longe, isso foi o maior dos benefícios em relação a ficar 30 dias sem ver qualquer tipo de notícia. Foi eu focar toda a minha energia, ou quase toda, pelo menos, para aquilo que realmente importava para mim. E automaticamente evoluir naqueles aspectos que antes eu nem conseguia perceber pelo excesso de estímulo. E deixando claro que cada um vai ter provavelmente as suas próprias percepções. Eu me deparei com alguns monstrinhos que eu não estava acostumado a me deparar. E eu gosto muito disso. Eu acho muito interessante quando a gente se coloca frente a novos desafios, porque isso quer dizer que a gente está evoluindo. O problema é quando a gente está há muito tempo de frente com aquele mesmo monstro. E esse desafio ele me fez ter essa percepção de que eu direcionando as energias para mim, automaticamente eu basicamente parece que acelerei o processo de encontrar uns monstrinhos diferentes durante a minha jornada. E aí hoje, atualmente, o que eu faço é ficar em torno de 10 a 15 minutos vendo alguns noticiários locais. Eu elenquei 2 jornais aqui da região que eu vejo os sites do jornal. Por quê? Porque ali eu sei que vão ter informações que são relevantes para mim, ou seja, afetam diretamente a minha vida. E as notícias macro continuam sendo propagadas pelos meus amigos ou até mesmo pela Dani, porque ela comenta quase que involuntariamente por ser algo que está acontecendo no mundo. E eu continuo muito bem assim. Talvez para você não consiga, talvez seja muito mais forte do que isso. E aí a dica que eu dou é você começar aos poucos e diminuindo os estímulos e principalmente passando menos tempo vendo notícia e eliminando aquilo que é desnecessário, fofoca, aquelas notícias que não estão ao teu alcance. Pô, se você mora no interior, por que você vai ver notícia da capital? Entende? É você eliminar aquele excesso que te causa um grande peso mental, que eu tenho certeza que isso já vai te ajudar muito. E aí você ainda continua vendo aquelas notícias mais importantes, pode elencar alguns sites grandes então, para ver essas notícias mais importantes que afetam o mundo como um todo.
mas você evita ficar vendo aquilo que é altamente desnecessário, que é a vida dos outros, que é o que fulano fez da vida, o que ciclano fez da vida, o que aconteceu quando ciclano fez não sei o que, sabe? Isso aí já te ajuda demais. E automaticamente, com o tempo, você consegue direcionar a tua energia para aquilo que realmente importa, que é para você, para a tua evolução e principalmente também para as pessoas que estão ao teu redor. Gabi, mas se eu quiser fazer, como é que eu posso fazer na minha vida? Começa aos poucos. Talvez você não precisa ficar 30 dias, fica uma semana, absorve, vê como está sendo essa experiência. Porque eu tenho certeza que ao você experimentar um pouquinho disso, você já vai perceber os benefícios. E principalmente sair desse diálogo nosso, dessa nossa troca de ideia, com a percepção de que você não está no controle de tudo e que isso está tudo bem. E quanto mais você focar naquilo que está ao teu alcance, naquilo que realmente importa, mais você vai levar uma vida mais consciente, presente e produtiva. E se também você quiser trocar uma ideia comigo, é só você clicar no link que tem aqui embaixo, no link do Instagram, pra gente trocar uma ideia. Feito? Grande abraço para você e bora pra cima!